Olá, bom dia para você que nos acompanha pelas redes sociais e também pela TV. A partir de agora você vai ficar com TV Bom Notícias, trazendo um assunto muito importante. Janeiro é o mês branco, que fala sobre saúde mental. E nós estamos aqui hoje com o pessoal da Secretaria Municipal de Saúde, que veio conversar conosco e falar sobre esse tema, saúde mental. Bom dia, Flor. Prazer recebê-la aqui nos nossos estúdios. Vamos, então, daqui a pouco falar sobre isso, né? Bom dia, Reinaldo, a você e todos que estão nos assistindo. Bom, e também está aqui com a gente a enfermeira Laís Santana. Ela é coordenadora da Educação Permanente da Saúde. Também vem falar sobre esse tema para levar até você que nos assiste algo mais, uma informação, uma maneira de como agir. Nós vamos falar a partir de agora de saúde mental. Bom dia, Laís Santana. Bom dia, Reinaldo. Bom dia, Flor, minha amiga e companheira de todos os dias. Bom dia a todos os ouvintes. Obrigada, Reinaldo, por esse momento, por essa abertura que vocês nos deram aqui hoje, por esse convite. Quando você fala sobre educação permanente em saúde, é muito interessante, porque eu sempre falo para todos que a educação em saúde é o ensino que salva vidas. E é muito bom a gente poder estar falando sobre um tema tão relevante, que é a saúde mental. E até hoje que a gente vai estar falando principalmente sobre o adoecimento mental do paciente idoso, da pessoa idosa. Muito obrigada por essa oportunidade, por essa abertura. Bom, na verdade, nós é que agradecemos, viu, Laís Santana, porque quem ganha com isso é quem nos assiste a partir de agora. Floricena Tosta, mais conhecido como Flor, né, há muitos anos já trabalhando aí, né, junto ao governo municipal. E sempre atendendo as pessoas. Uma pessoa que realmente conhece de saúde, conhece de atendimento e sabe que a saúde é o nosso maior patrimônio. E para se cuidar de saúde tem que ter sensibilidade, gostar, ter prazer em fazer. Bom, Floricena, o governo tem essa campanha do mês de janeiro branco, saúde mental. Mas aqui em Bom Jesus vocês estão engajados em algo mais. Você está aqui hoje justamente por isso. O que a Secretaria Municipal de Saúde está fazendo a mais do que o determinado pelo Ministério da Saúde para esse mês? Bom, nós temos campanha, vamos ter o dia D. Amanhã a gente vai ter uma caminhada, né, Laís? Sim. Caminhada que vai sair da Igreja Matriz, da Católica, e vai se estender até a Praça da Prefeitura, na Secretaria de Saúde, né, voltada para o alerta da população de Jesus sobre a saúde mental. E também, nessa caminhada, a gente vai trazer também o tema Janeiro Roxo, que fala sobre a hanseníase, que também nos traz problemas mentais. Bom, quando se fala em hanseníase, Floricena, só para o pessoal entender, o que é mesmo a hanseníase? A hanseníase, mais conhecida como a lepra. Antigamente era conhecida como a lepra, que causa o isolamento, né, da pessoa. Por isso que eu falei que causa o adoecimento pelo isolamento da pessoa, que antigamente a pessoa precisava se isolar, não podia ter convívio social, nem com a família, tinha que isolar talheres, garfos. E hoje a gente tem o tratamento. A partir do momento que você toma a primeira pílula, né, a primeira medicação, você já está imune. Isso a pessoa não sai do convívio social. Né? É o que ajuda esse tratamento da saúde mental. Por isso que é importante a gente frisar e falar para a população que hanseníase tem cura. Né? E as unidades de saúde estão prontas para ter esse atendimento para o usuário do SUS que nos procura. Lá nós temos a medicação voltada para esse tratamento, temos os psicólogos, temos psiquiatra, né? Tudo voltado para que a gente tenha uma saúde mental saudável. Temos o dermatologista, né? Porque hanseníase é pele. Também temos esse profissional no nosso município de Bom Jesus. Bom, e quem já tem uma certa idade aí, lembra, né, dos casos de hanseníase, da lepra aqui no Brasil, no mundo inteiro, como que as pessoas eram tratadas, né, completamente isoladas, com uma vida terrível, muito mal assistidas, mas graças a Deus e à ciência, hoje nós temos a cura e os governos investem bastante, cada Secretaria Municipal de Saúde faz o seu trabalho. Mas agora eu quero conversar com a enfermeira Laís Santana, que é a coordenadora da Educação Permanente da Saúde.
nós vamos falar mais intrinsecamente sobre o mês de janeiro, esse mês branco que cuida da saúde mental. Porque não adianta o corpo estar bem se a saúde mental não está. Em primeiro lugar, o nosso cérebro em ordem, cuidando de todas as funções do corpo físico, para que tudo, né, se encaixe, porque nós, na verdade, somos energia. Né? Quase 100% do nosso corpo é energia. 70% de água, o resto é cobre, é zinco. São coisas que realmente fazem fazer valer toda essa nossa estrutura que Deus nos deu. E, principalmente, pensamento positivo, a cabeça boa, o cérebro funcionando. Laís, envelhecer significa necessariamente ter problemas mentais ou não? Então, Reinaldo, é uma pergunta bastante interessante, porque a gente pode associar, sim, o envelhecimento ao adoecimento mental. Depende muito do contexto em que esse paciente se encontra, em que essa pessoa se encontra e o contexto em que ela está envelhecendo. É muito comum que quando a gente tem a vida jovem, a vida ativa, que nós somos reconhecidos, que nós temos pessoas sempre próximas, mas com o envelhecimento, eu falo que a vida adulta ela deixa as pessoas muito ocupadas. Então, o idoso ele acaba, às vezes, ficando mais num momento de solidão. E quando esse idoso ele vai ficando nesse momento de solidão, ele tem uma maior incidência de adoecimento mental. Ele passa, às vezes, a se sentir menos necessário. Tem a questão também de perca de mobilidade. A gente sabe que tem algumas outras doenças que vêm também com a idade. Por isso que o meio em que essa pessoa envelhece é muito importante. E voltando às ações que nós estamos realizando dentro do mês de janeiro, que eu acho muito importante a gente frisar isso daqui, porque hoje a gente sabe que a população ela envelhece mais saudável e a gente sabe que os idosos eles estão alcançando um tempo maior de sobrevida. E a gente tem no município 2 academias da saúde e depois que nós começamos a trazer esses idosos para o exercício físico diário, nós conseguimos perceber muita melhora, não só na parte física e motora dos pacientes em questão de mobilidade, mas principalmente melhora na questão da saúde mental. Porque nós temos uma grande procura desses idosinhos nas unidades de saúde e muitas das vezes por carência. Então ele está sozinho em casa, sente aquele momento de solidão, ele vai para a unidade de saúde mais próxima, que a gente tem esse acolhimento mesmo de estar sempre perto. Mas aí, Laís, seguindo o seu raciocínio, né, desses problemas, quais, na verdade, são os problemas mais comuns entre os idosos? Na saúde em geral, a gente tem problema relacionado a diabetes, pressão alta, insuficiência cardíaca, que a gente sabe que com a idade, às vezes, o coração vai cansando. E que são também doenças que a gente consegue combater com uma boa alimentação, uma boa orientação e consegue combater também com a atividade física. Então, quando a mente está saudável, todo o corpo está saudável. E a gente hoje trabalha muito em prol disso. A gente divulga muito, passa muita informação para os nossos profissionais e também para os nossos pacientes. Inclusive, durante o mês de janeiro, todos os dias, em todas as unidades de saúde, a gente está tendo um momento de fala e de escuta para os pacientes no primeiro momento da manhã. Então, aquele paciente que ele vai chegar ali às 7 horas da manhã para coletar um exame, para passar por consulta médica, às vezes para realizar um curativo, ele vai ter um momento de escuta onde está sendo entregue mensagens motivacionais, inspiradoras, para a pessoa ela ter uma alegria a mais para viver e onde a gente também está falando onde que a gente pode ajudar essa pessoa a tratar e a melhorar os problemas de saúde se ela perceber que ela está tendo um adoecimento mental. Bom, depressão e ansiedade. Quais são os principais sinais de depressão e ou ansiedade, Laís? Às vezes passa muito batido, mas tem um dos sintomas de depressão que quase ninguém percebe, porque a gente assemelha a depressão mesmo só a tristeza ou a falta de apetite, mas às vezes a pessoa ela fica extremamente nervosa. Ela muda o humor, não só o humor para ficar depressivo, triste, mas ela muda o humor para um estado de nervosismo. Então, ela se irrita com facilidade. A gente vê que não está voltado só a um dia ruim. A gente pode notar que todos os dias ela está mais irritada, que todos os dias ela está mais intolerante. Isso leva também a gente a ter uma suspeita de um adoecimento mental. E a ansiedade, a gente fala que a sociedade hoje é ansiosa, né? A gente vive hoje pensando no amanhã, pensando na semana que vem.
Então, existem alguns sinais simples que a gente pode notar de ansiedade, como roer as unhas, não conseguir ficar no mesmo local muito tempo, aquela inquietude. E a ansiedade e a depressão, elas caminham juntas. Geralmente, quem desenvolve um, consegue desenvolver o outro, porque quem está sempre muito ansioso, muito preocupado, ele tende a sofrer por antecipação e ele tende a ficar mais triste e mais preocupado se eu vou conseguir, se eu não vou conseguir. E isso vai trazendo também um aumento do risco e do adoecimento mental. Bom, pessoal, vocês que nos assistem, esta entrevista é para você que tem na sua família ou na sua residência um idoso que precisa ser mais bem observado, mais bem acompanhado diariamente quanto ao que ele fala, ao que ele faz, ao que ele exprime de pensamentos. Isso é muito importante, por isso nós estamos aqui hoje falando sobre esse assunto. E eu quero perguntar à Floricena, ela é subcoordenadora da Atenção de Saúde, Atenção Básica aqui no município de Bom Jesus. Com bastante experiência, já há anos trabalhando nesta área de saúde. Floricena, o que mais motivou você a pensar justamente em incrementar o mês de janeiro, o mês da saúde mental? Você falava agora há pouco sobre um assunto que você ficou sabendo. Vamos comentar um pouquinho? Reinaldo, até comentei com a Laís, quando eu cheguei de viagem, eu vivenciei triste relação com uma idosa. Uma senhora de 86 anos, onde que ela tem filhos, tem netos, mesma cidade, e vem as festas de final de ano, né? Aí eu comentei com a Laís, solidão do idoso. A solidão do idoso, que me levou a esse tema, eu trazer esse tema, pois eu vi ela muito sozinha em casa, sentia vontade de ir para a igreja e ninguém a levava, né? E foi aonde que me despertou ao ver a caixa de remédio dela, Reinaldo, vários remédios, e ela me relatar um histórico, Laís, que ela um dia ficou em coma, ela não entendeu, ela falou assim que não acordava, né? Mas é em coma devido à medicação errada que tomava. E eu acho muito injusto, porque, igual eu falei, é uma tristeza muito grande, porque todos nós vamos envelhecer. E tudo aquilo que você planta, um dia você colhe. O abandono do idoso, a vida é assim, ó. O pai e a mãe cuida dos filhos, ensina a crescer, estuda, dá tudo. Tira da vida o filho. Depois, os nossos pais, sem querer ou não, faz parte da história genealógica da gente, viramos criança novamente. E ao virar criança novamente, os nossos filhos têm vergonha das nossas faltas de mobilidade, de talvez da nossa incontinência urinária. Aí pega e fala, minha avó está com mau cheiro, né? Só que quantas vezes essa mãe, essa avó, fez a higienização dos seus netos e dos seus filhos? E hoje, no final da vida, são abandonados, né? Será que você, esse final de ano, fez o que tinha que fazer para o seu idoso que está na sua casa? Você já imaginou quantas tristezas, quantas dores esse idoso vem carregando? Como eu falei para o Reinaldo assim que eu cheguei, é triste você ouvir um neto que você deu tanto carinho, falar, não, vovó, fica por aí mesmo, a senhora recebeu visita, a senhora só ia vir para cá, porque a senhora estava sozinha. Isso é um sinal de rejeição. A família rejeita. A família tem vergonha de sair com o idoso que usa uma cadeira de rodas, com o idoso que tem o uso de um andador, né? Mas só que um dia você já foi cuidado por esse idoso. Por isso que esse tema eu levei para a Laís, levei para a nossa secretária, Patrícia Lemos, porque veio a calhar com o mês de janeiro branco. O abandono do idoso afeta sim a saúde mental dele, né? Vem a aposentadoria, eu vejo que o idoso, para os seus filhos e netos, ele tem valor na aposentadoria, aonde que o filho ou o neto vai lá e faz os empréstimos na aposentadoria dele, né? E ele fica com o mínimo para sobreviver, ainda sozinho dentro de uma casa, né? Fica aí esse meu desabafo, né, como se diz, porque eu acho que o filho tem sim que cuidar dos seus pais na terceira idade, e não tem que ter vergonha,
dos pais.